Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Leonardo Schneider. Ele é vice-presidente de locação, deixa eu pegar a colinha aqui, e comercialização imobiliária do Secov Rio, que é o Sindicato da Habitação, e também diretor superintendente da APSA. Falei certo? Certíssimo, Cris. Porra, muito bom, muito bom. Obrigada por você estar nos recebendo aqui, né, na APSA, né? Eu que agradeço. É uma honra, uma satisfação muito grande poder fazer parte, né, dessa entrevista, né? Você que é uma pessoa tão escutada, tem uma audiência altíssima. Eu te agradeço, obrigada. No segmento imobiliário, então é uma honra, uma satisfação. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E aí, eu quero conversar com você, assim, temas que estão aí, né, vamos dizer assim, são polêmicos, mas a polêmica pro positivo, claro, né? Claro. Pro lado positivo. Se não for polêmica, não dá ibope, né? Não dá audiência. Tem que ser polêmico, né? Então, vamos lá. E aí, queria ver com você, como é que tá o mercado imobiliário no quesito estúdios, né? Que é um tema que... Muito bom. A gente, desculpa te interromper, a gente sai um pouquinho atrás, né? Ou dizer até muito atrás de São Paulo, mas que está trazendo para o Rio, assim, vamos dizer assim, discussões interessantes. Você foi direto ao ponto, né? Direto ali no coração. Muito bom, Cris. Realmente a questão dos estúdios impulsionou o mercado imobiliário, tem impulsionado o mercado imobiliário nos últimos tempos, vamos falar assim, nos últimos mais recentes anos, né? Como você bem colocou, o Rio de Janeiro levou um pouco mais de tempo para poder entrar nesse movimento de estúdios, né? O Rio de Janeiro, ele sofreu um pouco ali pós-Jogos Olímpicos, já aí veio a pandemia, o mercado, né, ficou um pouco mais resiliente, começou a ser um pouco mais resiliente, veio a questão da taxa de juros, né, que tem um impacto, né, significativo, e o Rio de Janeiro levou um pouco mais de tempo para achar essa vocação do segmento imobiliário, que são os estúdios, né? E isso foi realmente... como eu falei, ele tem sido uma locomotiva muito do aquecimento e dos números que a gente tem encontrado no segmento imobiliário, principalmente de lançamentos, mas também no avulso também. Por quê? Lançamento, as construtoras, né, se moldaram, se planejaram, se organizaram, né, para fazer novos empreendimentos dentro de um conceito, inclusive, mais atual, né, de habitação, né? Acho que vale a pena trazer o ponto que é o seguinte: a questão dos estúdios está muito ligada também a apartamentos menores, a novos arranjos familiares, a questão talvez de apartamentos grandes serem mais onerosos, né, famílias menores, mobilidade. Isso vem também de uma herança positiva pós-pandemia também, onde a gente viu a questão da mobilidade, né, da transformação daquele imóvel, né, para uma coisa talvez mais prática, mais próxima do trabalho. Mais funcional, mais né? funcional. A questão que a gente vê hoje também da mobilidade, talvez de você não precisar de um automóvel, de ter uma garagem, mas talvez ter um espaço para você ter sua bicicleta elétrica, um espaço também de serviços, onde você tem full-time conexão com internet, com câmera, com todos os serviços. Por exemplo, às vezes uma lavanderia, às vezes uma academia. Então, isso vem se transformando, né, para um conceito de moradia, de habitação e de investimento mais atualizado e mais adaptado ao que a gente hoje está encontrando dentro da nossa sociedade, né? Vale lembrar que tem uma parte desses estúdios que estão sendo lançados, sendo adquiridos por moradores, né? Ou pessoas que querem realmente habitar, né? De repente jovens também, que também tem uma questão de comprar um imóvel, de estar... são mais acessíveis os valores. Falar, uma forma mais democrática de aquisição do imóvel mais também, mais democrática, né? Porque os valores são mais acessíveis, mesmo, por exemplo, imóveis na Zona Sul, em bairros mais consagrados, vamos falar como Leblon, Ipanema, né? Você tem um preço mais acessível a esse imóvel, por ser apartamentos mais menores, compactos, mas super completos também, naquela possibilidade de você habitar, né, e você viver confortavelmente dentro dessa opção. E, além disso, você também encontra investidores também que estão vendo oportunidade, né? Você sabe que o brasileiro, ele tem muito essa questão de comprar imóvel, né? Sim. É uma herança que a gente tem. É verdade. Porque o Brasil, eu estava ouvindo agora de carro dirigindo, até ouvi uma música do Biquíni Cavadão, a tal da... O Brasil é um país da corda bamba, né? A gente está sempre balançando para um lado e para o outro.
seja na questão política, na questão econômica. E o mercado imobiliário é uma alternativa segura. Por quê? Eu vou comprar imóvel porque é meu, é minha posse. Eu tenho ali a escritura definitiva e eu posso alugar, ou posso habitar, ou posso deixar para um filho esse patrimônio. Então, mesmo com alternativas que a gente encontra hoje de investimentos em outras modalidades, nunca se deixou de considerar, e a gente recomenda isso, ter um portfólio imobiliário também. Então, quando vem os estúdios, né, com essa possibilidade, com valores mais acessíveis, e além disso, com a transformação que a gente está vendo também dentro das cidades, né, e o Rio de Janeiro com essa vocação turística que a gente está falando, né, o que o investidor pensa? Poxa, eu vou comprar um imóvel para quê? Se eu não for usar, eu vou comprar para poder colocar, para ter renda. Vou alugar através dessas plataformas que a gente encontra hoje para curta temporada, que é uma vocação que o Rio vem desenvolvendo também, por ser uma cidade turística, por ser uma cidade que está atraindo cada vez mais, né, estrangeiros, né, para ficarem na cidade, seja para eventos que acontece na cidade, seja para os tradicionais eventos, né, de Réveillon e Carnaval. Eventos corporativos também. Eventos corporativos também, esse resgate que a gente está vendo da cidade do Rio de Janeiro num cenário internacional. Outro dia estava vendo que o TikTok, número 1, recomendando o Rio de Janeiro, para um pessoal mais jovem. Então, esse pessoal mais jovem, às vezes não quer ficar num hotel, ele quer ficar, né, de uma maneira mais integrada na cidade. Isso é um fenômeno mundial, que a gente está vendo que através da tecnologia, a facilidade que você tem, né, você fica hóspede de uma cidade mais integrado, né, dentro daquela cidade, né, com menos cara de turístico, né, de turista. E isso, através da tecnologia e esses estudos, estão proporcionando isso não só nos lançamentos, mas eu vejo, por exemplo, em regiões como Copacabana e Ipanema, apartamentos antigos, né, estão se transformando também para serem a opção... Para entrar nessa tendência. Entrar nessa tendência. E isso está aquecendo. Copacabana, outro dia estava vendo os dados do Secov lá, Copacabana foi o bairro que mais vendeu imóvel. Não estou falando de lançamento só. Sim, também estou falando de imóveis usados. De imóveis usados, né, porque Copacabana são aqueles apartamentos menores, que você encontra também, vendeu para investidores, para ter essa opção de você realmente comprar, alugar através das plataformas e ter uma renda diferente de um aluguel tradicional. E aí você pegou no ponto também desse quesito dos prédios mais antigos, assim, diga assim, dos condomínios. Claro. Como é que fica isso? Porque a gente sabe que tem prédios que não... Quer dizer, a maioria não está previsto esse aluguel de curta temporada, com essa coisa de fica 2 dias, 3 diárias. A assim, rotatividade. A rotatividade, vamos dizer assim. Nos novos, a gente já sabe que já sai dessa forma. Então, quem está comprando está sabendo que vai poder, naquele empreendimento, vai conviver com isso. Já vem na convenção. Já vem na convenção. Como vocês administram isso? Até para quem está nos acompanhando, né? Então, recentemente saiu aí um novo entendimento, né, do STJ em relação à questão do aluguel de curta temporada, né? Que a gente realmente vê algumas situações de atrito, principalmente em prédios que não tem muito aquele perfil. Então, há prédios, por exemplo, que têm apartamentos maiores, né, talvez um padrão um pouco mais elevado, a gente realmente viu esse atrito, essa dificuldade. Né? E aí, o que a gente recomenda, né? Recomenda, assim, aquele proprietário que for fazer essa locação, pegar as informações todas dos hóspedes que vão ficar, a quantidade, né, acompanhar o check-in, acompanhar o check-out, informar o regulamento ou as características importantes que tem que ser respeitado dentro daquele edifício, daquele condomínio. E em casos de mais situação, com essa nova legislação agora que saiu, com esse novo entendimento, se não tiver consenso, a gente sempre apoia o consenso, o entendimento do síndico, perante os proprietários, né? Se não tiver, hoje você tem que fazer uma assembleia com 2/3 autorizando a alocação por temporada, né? O que a gente já está vendo na prática? Condomínios que já têm essa prática já de muitos anos, né? Isso acontece muito em Copacabana, em Ipanema, né? Esses bairros mais, mais turísticos, né? Isso já vem acontecendo e a dinâmica já está funcionando bem. Que bacana. Mas existem realmente situações de prédio, por exemplo, no Orla do Leblon, apartamentos menores, né? Talvez de um alto luxo maior, que um proprietário quer alugar e se não tiver essa autorização de 2/3, realmente pode ser proibido. Então, até uma dica para o investidor, né?
se você está pensando em comprar, né, um imóvel com essa finalidade, e eu entendo que diferente de cidades, até escrevi um artigo sobre isso lá no meu LinkedIn, diferente de cidades que, por exemplo, Barcelona, Paris, Nova York, Portugal, algumas cidades também, eles proibiram essa gestão de curta temporada, o Rio de Janeiro ainda precisa muito disso. Então, ainda tem um espaço para se conviver harmoniosamente, né, com a locação de curta temporada, com a locação de longa temporada, com aquela tradicional também, porque o Rio precisa dessa modalidade para receber o turismo e para concretizar essa vocação que a gente está vendo agora. Então, isso é bom para a cidade, isso é bom para o mercado imobiliário. A gente viu recentemente um aumento de investidores estrangeiros comprando imóveis na cidade. Com certeza, é verdade. Então, isso atrai, né? E movimenta, né, a nossa economia. Movimenta a economia, valoriza aquele imóvel lá, né? Você hoje tem soluções para fazer uma gestão eficiente dessa unidade, então a gente vê isso como um cenário muito importante também. Eu estou falando só de Zona Sul aqui, mas a região do centro, onde a gente está. Não, pode falar, que eu ia justamente falar sobre, falar sobre isso. Pode tocar nesse assunto. Eu sou ansioso, então a região do centro, a Barra da Tijuca também tem essa modalidade sendo bem praticada, né, principalmente da Barra Olímpica ali, mas a região do centro é uma região que precisa muito disso, né? É uma região que ficou durante muitos anos com foco só comercial, só corporativo, e recentemente com alinhamento entre as autarquias públicas, né, e entidades privadas, vem se conectando, vem se alinhando, projetos como Reviver, né? Reviver Centro 1, Reviver 2, 3, então... O próprio Porto também, né? O próprio Porto, maravilha, que era uma parte, hoje eu já considero isso debaixo do mesmo guarda-chuva. Estão conectados, tudo né? Conectado, então... hoje enxergamos, né, já tem vários lançamentos acontecendo no centro, aqui mesmo, aqui na 7 de setembro, tem um que a gente estava falando antes, que é um ponto, né, super estratégico, né? E retrofit também, porque além dos benefícios que você consegue fiscais junto à prefeitura, né, de ITBI, né, de redução de IPTU, você também consegue pagar um preço acessível, porque essa região aqui talvez tenha o maior potencial de valorização. Porque você vai pegar um preço metro quadrado entre talvez 9, 10 mil, né, reais a metro quadrado, um estúdio entre 350 e 400 mil, e lá na frente você também possa ter um ganho para 13, 14, 15 mil reais o metro quadrado, como a gente já via lançamentos na Beira-Mar ali. Teve um recente, mais ou menos recente, né, da Cerera ali perto, né, do aeroporto, e outro recentemente aqui do edifício Mesbla também. Então, as extremidades estão acontecendo, o desafio é esse miolo aqui do centro também ser contemplado com esses investimentos. E aí vai pegando carona, e uma coisa que você colocou também, assim, esses empreendimentos também que a gente tem visto, tem até a opção do double studio, que aí ele acaba podendo estar residindo e alugar o outro, ou também o híbrido, que vocês chamam, né? Fica um período, mora um período, aí de repente naquela faixa ele aluga, e com isso vai pagando até o financiamento, não é isso? Tem essa modalidade que o mercado de lançamento, ele é muito sensível a isso e muito sagaz para poder proporcionar esse double suite. Você tem uma porta ali e duas portas que separam, você pode alugar de forma separada, é um imóvel só, pode usar de imóvel só e também pode alugar de forma separada. Hoje você tem empresas que fazem essa gestão eficiente, se você próprio não quiser fazer essa gestão, você tem como terceirizar isso também, fazer essa administração. Então, é uma modalidade que é muito importante para essa região aqui, do centro principalmente, para dar vida, para dar movimento e resgatar um pouco o que a gente viveu no final do século XIX, começo do século XX, onde essa região aqui, Rua do Ouvidor, 7 de setembro, era um must. Eu não peguei essa época, mas vejo nos livros e nos documentários como isso foi importante. E a gente vê que o turista ainda preserva isso, ele vem, o turista internacional, ele gosta disso, a gente quando viaja, a gente não quer entender o local, não quer conhecer a história, e a história é isso aqui. A história da cidade do Rio de Janeiro, a identidade da história do carioca, eu diria até por grande parte do brasileiro também, porque foi império aqui, né? Colônia, então a história está aqui, né? A história, você preservando isso, você trazendo o turista para cá, todos ganham. Né? O mercado imobiliário, serviços, né?
Vai agregando, trazendo muita coisa para a região que já está, vamos dizer assim, uma região que já tem infraestrutura. Já tem infraestrutura, né, de mobilidade, como a gente estava falando, de transporte. Agora eu vou chamar um pequeno intervalo e na volta tem um tema polêmico que é o seguinte, a gente escuta falar assim, esse lançamento todos de estúdios, né? Zona Sul, Centro, Porto está mesclando também e Barra também. Ou enfim, na cidade do Rio, pode gerar uma bolha? Espera aí que a gente volta já. E voltamos com o Leonardo, que vai contar pra gente agora se há risco de uma bolha, a gente ter uma bolha aqui na cidade do Rio, né? Enfim. Ou é mito? Cris, essa questão de bolha ficou muito estigmatizada, a palavra bolha imobiliária, na época que aconteceu o mercado americano algumas vezes, né? E mais recentemente, na época do subprime, lá 2008, 2009, que o banco quebrou, atrelado a alguns fundos imobiliários, né? A realidade aqui no Brasil, o cenário é bem diferente, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil, devido a essa corda bamba que a gente vive, né? O mercado imobiliário é visto como o porto mais seguro, né, do que você deixar um ativo, né, você investir no mercado financeiro, numa bolsa de valores, ou o próprio câmbio também, né? Então, ele acaba sendo uma proteção. A cultura do brasileiro, primeiro, tem um déficit habitacional muito grande, né? E a cultura do brasileiro é comprar aquele imóvel, quero investir, né? Comprar imóvel para ter uma segurança, seja para ter minha casa própria, ou seja para ter uma renda. Nesse cenário que a gente está vendo, onde a rentabilidade, você comprar com o foco em alugar, seja para um aluguel de curta temporada ou de longa temporada, né, tradicional, você acaba gerando renda também, né? Então, você tem, se eu comprei com foco no investimento, o imóvel não for valorizar, eu como tenho um apego muito grande, né, em relação àquele imóvel, eu não vou baixar o preço para vender, mas coloco para alugar, gera uma renda. Isso aconteceu porque essa palavra bolha se falou na época quando estava subindo, antes dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos do Mundo, está valorizando 30%, 40% ao ano, isso não vai estourar? Estourou? Não estourou. Não estourou. O que aconteceu? Ficou estável. Até porque a gente estava com uma defasagem, desculpa te interromper, uma defasagem já vinha, né? Não estourou. O que aconteceu? A velocidade de venda diminuiu? Diminuiu, isso é verdade. Por quê? As pessoas chegaram lá em cima, né, valorizou aquele tanto todo, eu não quero vender, não vou baixar o preço do imóvel, eu vou colocar para alugar. O mercado, na época, teve uma certa inundação de ofertas para locação, o preço da locação caiu um pouco, mas está recuperando agora. Se você vê agora, a locação nos últimos anos, nos últimos 3 anos, pós-pandemia, valorizou mais de 50% em vários bairros. Não, tem bairros que é mais de 100%, né? Que recuperou o valor que vinha lá de trás. Então, não é um cenário, a bolha você bum, explodiu. Não é isso. É o seguinte, altos e baixos, ajustes que o mercado tem por movimentos, né? Mas por detrás tem sempre a lei máxima que o mercado imobiliário para o Brasil é seguro, é uma proteção, né, um hedge em relação ao que a gente vê, né, num país de corda bamba como a gente vive como o nosso. É viver aqui e ser empreendedor aqui não é para amador não. Né? Não é, mas isso cria uma casca muito grande, né? O brasileiro, ele é muito resiliente, né? E quando viaja ou vai a outros, né, ou vai morar fora ou acaba trabalhando em outros países, isso molda muito essa resiliência que o brasileiro tem por essa adaptação que é necessária ao modelo brasileiro. Para poder viver, né? Agora vamos lá. Você falou de locação e tal, como está a vacância? Né? A vacância do aluguel hoje em dia, ela reduziu muito. Hoje, muito por essa realidade que a gente encontra. Primeiro que tem os juros hoje, a taxa de juros está elevada, né? Até para você comprar um imóvel, você, quando vai considerar o financiamento, é um juros, né, significativo, né? Talvez momentâneo isso. Os bancos têm contribuído e foram parceiros em relação, talvez não aumentar muito a taxa, mas é um juros onde você pensa, eu vou deixar meu imóvel, eu vou deixar esse valor, em vez de eu comprar imóvel agora, eu vou deixar aplicado. E deixando aplicado, o rendimento, eu de repente posso morar de aluguel. Eu busco um aluguel como alternativa
Existe também buscando o aluguel, porque também não quero ficar imobilizado em relação ao imóvel pelo momento de vida que a gente tem. Como eu falei, novos arranjos familiares, né? Sim. Mais jovens, né? Casais se separando, divorciando, o marido precisa de um imóvel, a esposa também, né? Esse movimento de ficar pós-pandemia, de um teletrabalho que a gente chama, né? De um trabalho remoto, Sim. que hoje você trabalha 3 vezes por semana, não vai todos os dias ao escritório fisicamente, né? Apesar que isso vem se modificando. Mas então o mercado de locação, que vem hoje também, tem uma procura, a demanda é maior do que a oferta. E isso está fazendo com que os preços eles venham se valorizando nos últimos tempos também para locação tradicional. E a locação de temporada, e como a gente está falando, o Rio cada vez tem mais opção, mais oferta chegando, mais empresas atuando, né, com a possibilidade de fazer essa gestão para você. Então, tem tido uma boa rentabilidade também. Há um espaço para todos. Diferente de cidades que a gente via lá fora, como Barcelona, que proibiu, como Paris também, que proibiu, Nova York também, algumas cidades restringindo, é totalmente diferente, porque lá o centro onde estão os principais imóveis é o centro turístico mais desejado, e a população que visa, né, de lá, local, que queria um imóvel para alugar, etc., não tem lá. Aqui, o Rio de Janeiro, ele é extremamente heterogêneo, você tem várias opções, você tem Zona Oeste, tem Zona Central se desenvolvendo, tem Zona Sul, tem Zona Norte também com muito potencial. Sim. Então tem muita possibilidade para esse residente do Rio de Janeiro, carioca, ou vindo para cá para estudar, tal, para buscar opção. Não é um foco muito grande como tem nessas outras cidades. Aqui você tem um foco na própria Zona Sul, talvez Copacabana, Ipanema, Leblon, mas você tem muita opção de imóvel também para locação tradicional. E a gente precisa desse turismo, precisa dessa ocupação, né, esses hóspedes aqui, através de uma mobilidade, né, dentro desse novo conceito de turismo, para gerar serviço, gerar renda, gerar benefícios para a cidade como um todo, para o mercado imobiliário, para todo mundo que está na cadeia, né, aqui do Rio de Janeiro, para desenvolver economicamente, mais ainda, a cidade do Rio de Janeiro. Porque vai puxando, né? Vai puxando os eventos que a gente teve agora, né, e shows que tem, e Rock in Rio, e os tradicionais eventos também, Réveillon, Carnaval, isso tudo traz gente, e você ter opção de você ficar bem acomodado, bem gerido, num imóvel, né, de curta temporada, é benéfico para o hóspede, é benéfico para o proprietário também, claro, ter as regras dentro do condomínio, dessa convivência que a gente falou. Exatamente. Mas a cidade necessita disso. Há diferença assim, na rentabilidade? Como é que é o aluguel tradicional para o aluguel quem está querendo investir? Porque assim, os dois acabam, tanto o tradicional como o outro, né, o de curta, acaba o objetivo assim é o mesmo, né? É ter uma renda extra, vamos dizer assim. É verdade, porque se você voltar um pouco no passado, antigamente, você tinha somente a opção do aluguel tradicional. Você comprava o imóvel e você contratava um gestor, ou mesmo você administrava na locação tradicional de 30 meses, etc, etc. Né? Com essa transformação toda que a gente está vendo no mundo, né, e com essa, a gente não pode deixar de trazer também a questão da tecnologia, porque hoje a facilidade que você tem para gerir, para apresentar o imóvel, o cara lá do outro lado do mundo consegue ver o imóvel, né? Compra até lá de fora, né? Compra lá de fora, exatamente. Então, e o Rio, por ter essa vocação turística, né? São Paulo tem a vocação muito executiva também, né? O Rio, você tem essa vocação turística muito forte pela cidade que é, você acaba também atraindo muita gente para investir nesse tipo de imóvel com essa finalidade. A locação de temporada, ela tem 2 picos muito grandes aqui no Rio de Janeiro, que é o Réveillon, talvez o maior deles, porque é um dia só, e o Carnaval. E a cidade do Rio de Janeiro, ela tem sido constantemente alvo de eventos, né? As pessoas querem vir para o Rio de Janeiro. Sim. Seja para eventos corporativos, seja para passar férias, seja para ficar, né, uma temporada, né? Eu vejo hoje muito essa questão do nômade, jovens nômades, né? Outro dia eu conheci uma portuguesa que veio ficar no Rio de Janeiro 1 ano, 6 meses, né? Acho que tem um tempo, ou 3 meses, né? Veio trabalhar aqui no Rio de Janeiro ter essa experiência e alugou, fez uma locação de temporada, né? Renovando com o próprio proprietário, mas ali em Copacabana. Então isso e aí em torno de rentabilidade que você perguntou,
onde tem os eventos, o salto talvez seja maior e você possa ganhar mais um pouco comparado com a locação tradicional, que é retilínea ali, uniforme. Tá. Mas em contrapartida, você tem que ter uma gestão ativa, porque é como se fosse gestão de um quarto de um hotel, porque você tem que trocar roupa de cama, você tem que fazer o check-in, fazer o check-out, você precisa acompanhar, você interage. Se você não tiver um administrador, que é possível também, você tem que interagir com o hóspede, algum problema que deu. Então, tem que estar à disposição, você tem né? que estar à disposição, né? A locação tradicional, você tem algumas características, mas geralmente você tem lá um administrador, é uma coisa mais já conhecido, né? Eu não tenho tantas surpresas. Sim. E aí depende muito do que você do objetivo quer, da pessoa. Exatamente, do seu objetivo. Então, como é que estão os imóveis comerciais, né? Principalmente no centro do Rio, até com essa chegada dos estúdios, né? Boa pergunta, Cris. Imóvel comercial, realmente, se você tivesse que escolher um segmento que sofreu mais ainda, né? Que sofreu bastante, ficou bastante machucado, o imóvel comercial. E você falou do centro imóvel comercial. Por quê? Nos últimos anos, o Rio teve um esvaziamento econômico de sedes de empresas saindo do estado, saindo da cidade, e ficou muito dependente de praticamente duas indústrias, né? A indústria de óleo e gás, né? E a indústria de telecomunicações. E mesmo assim, muitos escritórios buscando mais esse conceito de qualidade de vida, porque o centro, né, tem uma característica que tinha muita gente, né, um visual mais antigo, vamos falar um layout mais antigo das edificações e tal, né, muita gente buscando mais qualidade de vida optou para ir para a Barra da Tijuca, um movimento, empresas, né, Sim. Um movimento que veio desde os anos 2000 e mais recentemente escritórios sendo abertos na Zona Sul, né, porque quer ficar perto de casa, né. Acontece que e isso impactou muito os imóveis comerciais, né? A gente também teve um excesso de muito lançamento de edifícios corporativos nessa região, pré-Jogos Olímpicos, né? Você vê Porto Maravilha, teve ali o edifício Aqua, teve o Vista Guanabara, AAA, né? Aqui o Torre Almirante também. E esses imóveis ficaram mais vazios e, para consolidar mesmo, veio a pandemia. Aí... E com a pandemia, a questão do teletrabalho, o trabalho remoto, esvaziou mais ainda. Então, a gente realmente sofreu, né? Essa recuperação é lenta, está acontecendo, porque hoje você tem um custo-benefício muito interessante nesses imóveis, seja para locação ou seja para compra, né? Alguns desses edifícios estão sendo contemplados nessa transformação de virar residencial, né? Isso eu encaro também positivo, porque reduz um pouco essa oferta. E eu tenho visto uma recuperação tanto dessas lajes AAA, né, como também das pequenas saletas, que a gente chama, né, de imóveis menores, porque tem um bom custo-benefício. Metro quadrado lá embaixo, você pode comprar, investir, né, você pode alugar também. E o centro tem uma característica muito positiva, porque você não deve pensar só, por exemplo, eu moro na Zona Sul, vou querer... Você tem os seus funcionários, colaboradores, que às vezes moram na Zona Norte. Eu preciso pegar um trem, eu preciso pegar um transporte de massa público, né? E aqui no centro é contemplado com isso. Ou mesmo você vai pegar um voo para ir para São Paulo, ou uma viagem internacional, você tem tudo muito perto aqui. Então, é bonito ver de novo. A gente trabalha aqui no centro, eu vejo essa recuperação, movimento na hora do almoço. Hoje até tem uma falta de serviços de restaurante, porque essa concentração tem aumentado. Sim. Algumas autarquias públicas já implementaram mais dias, né? E estão voltando daqui a pouco 100%, né? 100%. Então, isso é uma recuperação, né, nesse cenário que ficou muito machucado durante esses tempos que a gente viveu de pandemia e de esvaziamento econômico da cidade do Rio de Janeiro. Na sua opinião e na sua experiência, Sim. O centro está retomando tanto a parte residencial, que, vamos dizer assim, é uma novidade, né? Assim, né? Tá. Sendo absorvida, e o comercial está voltando. Tá, sim, e com um aspecto que eu acho que digo até mais, né? A gente tem aqui um aspecto cultural,
né, artístico, tem a região ali da Pedra do Sal, aquela região ali que eu vejo que está sendo muito procurada, né? Então eu vejo o centro como um grande potencial, né? Fora o Porto Maravilha, que está lá acontecendo também, já com uma pegada mais social, né? consolidado. Então vejo isso como muita oportunidade e resgate da nossa identidade do carioca aqui nessa região. Até porque se faz tudo a pé e tem tanta cultura, né? Como você colocou. E para a próxima, outra região que vai vir forte é a Glória, tá? Ó. Que a Glória aí também está se recuperando e também tem tido muito perto aqui e tem tido esse resgate também cultural com empreendimentos e com pessoas dinâmicas de ocupar, de habitar, Então, fica aí para o próximo spoiler falar um pouco sobre a Glória. Então, já sabe, Glória e a Lapa também, né? A Lapa nunca deixou de ser, Cris. Bom, ficamos por aqui. Quero te agradecer. Muito obrigada, né, mais uma vez por ter nos recebido aqui na sua casa, né, comercial. Eu que agradeço, Cris. Parabéns pelo seu trabalho. Continue assim e cada vez mais com mais audiência. Obrigado, Cris. Nada, obrigada a você. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.